aprendendo juntos. O Senhor é o mestre da nossa nova natureza. Pai, no nome de Jesus, que o nosso coração possa estar aberto para aquilo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará na tarde de hoje, onde nós, como líderes, estamos reunidos aqui para nos aprimorarmos, para afiarmos realmente o nosso machado, para ampliarmos os nossos resultados de colheita e de glorificação do Teu nome, aonde nós estivermos, no nome de Jesus, amém, graças a Deus. Pode sentar, pode ficar à vontade. Glória a Jesus. Falar de planejamento é algo que me deixa assim à vontade, né? Graças a Deus. Como o Cláudio falou, o pastor Cláudio esteve comentando aqui com a gente, o nosso coordenador de coordenadores e secretários, é que não só temos vivido isso na prática, mas também de uma maneira teórica, né? Minha formação profissional é administrativa. Então, como administrador, a gente permeia bastante nessa questão de planejamento. Para a gente começar a entender, vamos fazer o seguinte: se você pode, abre a sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, verso 1. Provérbios 16, verso 1. Isso. Esse é um texto que dá base a tudo aquilo que nós vamos comentar aqui na tarde de hoje. Provérbios 16, 1 diz: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor procede a resposta. Amém? Então, existe um princípio estabelecido aqui muito claro. É natural do ser humano fazer planos, planejar, intencionar alguma coisa. Agora nós, como servos de Deus, jamais podemos fazer alguma coisa sem a direção do Senhor. Então, realmente é natural ao nosso coração sonharmos e planejarmos. Agora, nós não podemos simplesmente sonhar. Para que os sonhos se tornem realidade, nós precisamos de um plano de execução. Nós não podemos fazer as coisas de maneira aleatória. Às vezes eu sou tido até por algumas pessoas como um chato, porque algumas questões, e principalmente, por exemplo, no que diz respeito à Secretaria Estadual de Missões, existem projetos que começam para a gente a ser planejado 8, 7, 6 meses antes. E como a pastora Sabrina falou aqui com muita maestria, às vezes a engrenagem, né? Às vezes tem umas engrenagens que é um pouco mais devagar, alguma que é um pouco mais lenta, e eu já sou meio acelerado. Às vezes eu quero ver as coisas acontecendo, eu sou muito prático nas resoluções, principalmente quando diz respeito a missões. Mas a gente compreende bem cada etapa e a importância de nos relacionarmos bem com todas as pessoas. Mas isso exatamente vai exigir de nós uma antecipação. Um exemplo disso é a Escola Quatro Cântaros, que nós vamos fazer esse ano. Ela já está definida, várias situações, desde setembro do ano passado. E olha que a escola vai acontecer apenas em julho desse ano. Mas isso diz respeito ao plano, a sendo executado passo a passo, para que nada seja colocado de última hora ou de improviso. Para a gente começar a entender, vamos fazer o seguinte. Pastor Carlos, eu gostaria que agora, nesse exato momento, o senhor saísse daqui e fosse para os Estados Unidos. O senhor pode fazer isso? Agora? Hã? Percebe? Parece que eu dei uma missão impossível para ele, né? Por que ele não vai conseguir fazer isso? Porque ele vai precisar de um mínimo de planejamento para fazer isso. Por exemplo, surgiu a ideia, pronto, eu vou ter que ir aos Estados Unidos. Ótimo. Então, primeira questão é o seguinte: quando vai ser a viagem? Eu tenho que ter uma data.
Segundo, qual vai ser o objetivo dessa viagem? Vai ser negócios? Vai ser turismo? Vai ser missões? Representação diplomática? Estudo? Outro ponto que eu tenho que pensar: cotação de passagem aérea. Outra questão que eu tenho que pensar: cotação do dólar. Como é que vai estar, como é que está o dólar hoje, como está a projeção da cotação do dólar para o período da viagem, porque isso vai determinar quanto que eu vou precisar da viagem. Esse é um ponto importante também, quanto que eu vou investir nessa viagem, onde eu vou ficar, eu vou precisar de um tradutor, ou eu já sou fluente na língua, eu tenho algum contato, qual vai ser o meu roteiro, outra situação também que a gente pode começar a pensar: como que vai estar o clima na época dessa viagem, porque isso vai determinar que tipo de vestimenta eu vou utilizar. Então, uma simples viagem, aliás, eu ainda tenho que pensar, já que nós estamos falando de viagem internacional, eu tenho que começar a pensar também sobre documentação, passaporte, visto. O visto para ir aos Estados Unidos, ele demora em média de 6 a 7 meses para ficar pronto. Então, nem que ele quisesse, ele podia sair agora para ir para os Estados Unidos. No mínimo, ele tinha que ter pelo menos 7 meses antes. Algumas pessoas que são a primeira vez, demora até 1 ano, isso quando não é negado, porque os Estados Unidos existe uma política muito burocrática para a emissão de visto. E sem contar que esse visto, ele não é emitido aqui, por exemplo, ele é emitido em Recife ou Brasília, então ele vai precisar de um apoio de uma agência e tal. Então tem uma série de questões a serem levadas em conta. Não é simplesmente pegar e dizer assim: vamos viajar, não, a gente precisa se preparar para essa viagem, e essa preparação é que nós chamamos de planejamento. Você percebe como muitas vezes nós fazemos assim com questões pessoais, mas muitas vezes no que diz respeito a questões relacionadas ao reino de Deus, a gente quer fazer de improviso, a gente quer fazer de última hora, porque às vezes a gente cai naquele ledo engano de: Jesus capacita, então vamos lá e vai fazer e vai acontecer. E não é assim, nós temos aqui, por exemplo, os amados que são da área da música. Embora a gente sabe que o músico, ele pode ter a habilidade de alguém começar a cantar e ele começar a acompanhar aqui, mas com certeza não vai ter a mesma beleza, a mesma maravilha que se tivesse sido ensaiado, de que tivesse sido, tivesse um entrosamento da equipe. Isso flui muito melhor. E quando diz respeito a planejamento, nós estamos falando sobre essas coisas de preparação. Pode passar o próximo slide, por gentileza? Eu gostaria de começar trazendo aqui alguns conceitos para nós entendermos. Pode passar o próximo? E o primeiro conceito que eu gostaria de passar aqui para você é sobre a administração, que a administração, ela diz respeito às boas práticas de gerenciamento. E a administração, ela tem como objetivo tornar a empresa efetiva na execução de seus objetivos e metas, seja qual for o porte dessa empresa. Ou seja, eu tenho que atingir os melhores resultados no menor tempo, com menor custo e com a maior satisfação dos meus clientes. Essa equação a administração tenta resolver. No nosso caso, diz respeito à igreja, o departamento, a secretaria, a coordenadoria, a região na qual nós lideramos. Como nós vamos ter os melhores resultados, não esquecendo princípios, não queimando princípios, mas dentro dos princípios, porque o pastor Nelson comentou aqui na sua primeira fala algo muito interessante. Tem muita gente que no vale tudo acaba esquecendo princípios, e a boa prática administrativa, ela diz o seguinte: eu não posso esquecer dos princípios, eu preciso zelar pela questão dos princípios, mas também eu preciso trazer um bom resultado, o melhor resultado possível. E aí a gente pode dizer exatamente que a administração, ela surge a partir de necessidades básicas do próprio ser humano. Para a sua sobrevivência, o ser humano começou a criar sistemas de produção e de proteção para si e para seus semelhantes, planejando
organizando-se em grupos, num sistema de cooperação e divisão de tarefas. Isso é o corpo, né? Cada um tem o seu talento, cada um tem a sua tarefa. E é interessante porque a administração, pode passar o próximo slide, ela tem basicamente esses objetivos: planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu particularmente, no lugar de dirigir, eu gosto mais da palavra coordenar, né? Que é o chamado ciclo do POCC. Então a tarefa da administração consiste exatamente em interpretar os objetivos. O ponto de partida é o que você deseja, o que você quer realizar, é um objetivo. E aí, a partir desse objetivo, a administração ela vai interpretar qual é o objetivo e estabelecer maneiras de alcançar esse objetivo por meio de ações práticas. Então eu tenho um objetivo. No meu caso, eu acabei de dar um exemplo prático. Nós vamos realizar a escola Quatro Cantos agora no mês de julho. Esse é o nosso objetivo, realizar a escola. Então a boa prática administrativa vai interpretar esse objetivo de maneira a esmiuçar isso em ações práticas. Como é que eu vou proceder para que a escola se torne uma realidade? E indo mais, qual é o objetivo final, o resultado que nós queremos ao final dessa escola, por exemplo? Então a ação de administrar envolve exatamente esse ciclo: planejar, organizar, dirigir ou coordenar e controlar. O controlar está relacionado a avaliar, a implementar melhorias, tá? E aí, dentro desses conceitos, desse entendimento prévio que nós estamos trazendo, é que a gente vai focar no primeiro pilar, que é o planejar. Porque sem o planejar, nada dos outros pilares da administração poderá acontecer com sucesso. Então, como é que a gente poderia definir planejar? Planejar é definir antecipadamente um conjunto de ações e intenções. Então você que é líder de uma secretaria, uma coordenadoria, você que é superintendente de uma região, você precisa entender isso. Você vai definir, antecipadamente ações e intenções. Qual é a sua ação? Você precisa definir isso. E aí você vai começar a projetar isso. Você pode, por exemplo, planejar o seu trabalho, planejar as suas finanças, planejar o seu tempo, planejar assuntos relacionados à sua saúde, um estilo de vida saudável. Você pode planejar, inclusive, cuidar da sua vida espiritual. Tudo passa pela questão do planejamento. Vamos ver esse vídeo. Viu aí? Rapaz, eu não posso mostrar esse vídeo pro meu garoto não, viu?
Mas brincadeiras à parte, né? Você viu aí o meninozinho jogando de bola sozinho, rapaz, e de repente ele teve uma intenção, eu preciso de alguém para jogar comigo. E ele planejou, ele começou a ter um plano de ações para alcançar o seu objetivo, né? Então, é interessante a frase que aparece no vídeo dizendo: planeje o seu futuro, em vez de simplesmente esperar que as coisas aconteçam, né? Tem uma música lá fora, que o cantor ele sempre diz assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Só que a boa prática administrativa, isso aí não vale, né? Isso aí não acontece. Na realidade nós precisamos ter ações de maneira intencional. Uma das coisas que eu falo muito quando eu dou treinamento de evangelização, por exemplo, é sobre isso, que nós precisamos conversar com as pessoas de maneira intencional. Qual é a minha segunda intenção ao conversar com alguém que não conhece Cristo? Apresentar Cristo. Eu não posso simplesmente ficar jogando conversa fora, e quando bem de repente aparecer uma situação que eu acho que eu devo, eu vou e falo de Jesus. Não, crente não joga conversa fora, crente conversa para apresentar Jesus. Isso é agir de maneira intencional. Então, para ter um bom desempenho ministerial, o aspecto mais importante a ser aprendido é organizar o seu trabalho. O pastor Cláudio estava comentando agora há pouco sobre isso. Na semana passada, nós estávamos mentoreando 3 eventos, que eu poderia dizer assim, até de grande porte, porque eram em 3 estados. Nós tivemos o Imersão em Missões aqui no estado do Ceará. Nós tínhamos uma equipe trabalhando aqui, lá em Queimadas. A gente mentoreou a equipe lá de Alagoas. Nós temos 2 líderes aqui do nosso estado que estavam lá, e mesmo antes de elas estarem lá na prática, a gente esteve assessorando a equipe lá para realizar. E a gente também esteve na equipe do Maranhão. E como isso era possível? Nós começamos a planejar isso na Convenção Nacional do ano passado. Em julho do ano passado, nós já começamos a fazer o plano de ação para que esses 3 eventos fosse possível de maneira simultânea, né? Então, nós precisamos aprender a organizar o nosso trabalho. Tem muita gente que pergunta: pastor, como que o senhor dá conta? Tem igreja local, tem secretaria, né? Tem família, e como é que o senhor dá conta de tudo isso? Organizando o trabalho, planejando, né? Diante das várias atividades, por exemplo, que a gente realiza, né, dentro da nossa realidade, por exemplo, seja na igreja local, numa coordenadoria, secretaria, superintendência, a gente atende membros, a gente atende pastores, a gente atende, né, as questões contábeis, né, a questão de relatório, a questão de documentação, tem a promoção e organização de eventos. Então, tem muita coisa que a gente sempre faz enquanto líder, seja um pastor, um coordenador, secretário, superintendente. Então, organizar o trabalho é indispensável para que você tenha um trabalho eficiente. A organização e a execução passa pelo planejamento. Você não pode organizar aquilo que você não planejou, e não se deve executar, ou não irá executar com excelência, aquilo que você não planejou. Então, planejando as atividades. Pode passar o próximo slide, por gentileza. Olha aí, para você fixar bem, que planejar é ter uma visão de longo prazo, definindo prioridades. Isso diz respeito a treinar as lideranças e adotar metodologias compatíveis com os objetivos. Um exemplo muito claro, por exemplo, na área de vendas, quando a gente pensa sobre técnicas de vendas, eu preciso, por exemplo, bater a minha meta de vendas, que é o resultado que se espera, mas a minha metodologia de vendas, ela não pode ser desonesta. Eu tenho que jogar dentro das 4 linhas, né? Como dizia o nosso ex-presidente. Eu preciso ser ético. E quando a gente pensa isso dentro do Evangelho, nós precisamos crescer, nós precisamos avançar, anunciar Jesus, mas eu não posso quebrar os princípios da palavra de Deus. Então, é interessante que, por isso que planejar diz respeito a adotar metodologias compatíveis com os objetivos, porque existem métodos que são questionáveis. Eu posso chegar no resultado que eu desejo, mas com métodos questionáveis, quebrando princípios, né? Então, diz respeito também a treinar lideranças. Isso também vai me ajudar na execução do meu plano. E isso diz respeito a ter uma visão de longo prazo. Por exemplo, grandes empresas,
normalmente elas costumavam fazer, por exemplo, planejamentos para 10 anos. Hoje, devido à grande versatilidade do mercado, eles começam a fazer planejamento para 5 anos. Sendo que a cada ano ou até a cada 6 meses, esse planejamento ele é sempre revisto. Porque existem muitas variáveis que podem acontecer. Por exemplo, a pastora Sabrina comentou aqui, imagina de repente aquele dia que você planejou tudo e deu tudo errado. A gente já passou por isso, por exemplo, quando vamos fazer uma imersão, quando vamos fazer uma 4 cântaros. Eu lembro de uma cidade, Ibicuitinga, que nós fomos. Nós estávamos com a escola que ia ser o alojamento, estava tudo acertado. 3 dias antes, o diretor da escola liga e diz assim: pastor, não vai ter como fazer aqui, porque a escola começou a desabar. E aí o que a gente vai fazer? Por isso, já viu aquela história, né? O plano B ou o plano C? Na realidade, não existe plano B ou existe plano C, existe o planejamento. O próprio planejamento, ele já vai te dar condições de prever situações adversas, situações que de repente poderão acontecer e que, como você já elencou no seu planejamento, você já tem, digamos ali, o seu plano de fuga, você já tem opções, né? Você não vai cancelar o que você tinha de fazer, porque você tem outras opções. E onde você visualizou essas opções? No seu planejamento. Por exemplo, uma líder de um outro estado, ela planejou fazer um grande evento lá no estado dela. No final das contas, como ela tinha apenas uma linha de ação, ela ficou na mão de algumas pessoas que a decepcionaram e o evento não aconteceu. E eu falei para ela, eu digo, você sabe qual foi o ponto que você falhou? Ter apenas uma única linha de ação. Você precisa ter de 3 a 4 linhas de ações, você tem que ter alternativa. Porque se você trabalhar apenas com uma linha de ação, quando de repente acontece o imprevisto, você é pego de calça curta, você não sabe o que fazer. Então o planejamento ele vai te ajudar nisso. Então, veja que eu estou colocando que planejar é ter uma visão de longo prazo. Então, o All Together, normalmente nós coordenadores, né, estaduais, nós tivemos lá em São Paulo para definir como que seria o nosso ano agora em 2023. Recebemos o direcionamento da nossa liderança nacional para o ano 2023, e semelhantemente a gente aqui repassa para o estado. Então, dentro da Secretaria Estadual de Missões, nós fazemos isso. Nós planejamos o ano, mas a cada 6 meses nós revemos o nosso planejamento anual. Então agora, por exemplo, junho, julho no máximo, eu vou estar reunindo a minha equipe para rever. A gente já está com o segundo semestre planejado, mas nós precisamos rever lá com 6 meses corridos. Por quê? Porque existem situações que fogem ao nosso controle. Existem outras situações que vão acontecendo ao longo do caminho. Já viu aquela história de dizer, no papel é tudo muito bonito, mas na prática é diferente? Isso soa um pouco verdadeiro quando a gente pensa em termos de planejamento. Nós pensamos que vai acontecer e de repente vem outras realidades. Por exemplo, 2020 nós estávamos com tudo planejado para acontecer o Congresso Internacional de Missões. Aí o que foi que aconteceu? Pandemia, travou tudo. E agora, quais serão as nossas alternativas? Nós começamos a buscar alternativas para continuar o trabalho. Então, vamos compreender um pouco sobre visão de longo prazo. Veja esse vídeo. Compreendendo o que é a visão. Vai lá. Sem áudio. Cadê o Fernando? Sem áudio. Então, primeiro guarda essa realidade, tá? Visão de longo prazo. Se você deseja, né, pensar na continuidade do seu trabalho, você não pode pensar só no dia de hoje, nem só no dia de amanhã. Por exemplo, vou dar um exemplo claro de Jesus. A primeira coisa que Jesus faz ao chamar os seus discípulos é o seguinte: venham, eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homens, pescadores de almas. E Jesus foca todas as suas ações de maneira intencional
a ensinar os seus discípulos a fazer isso. 3 anos e meio aproximadamente depois, quando Jesus ressuscita, ele está voltando para o céu, ele chega e fala claramente: agora vão, pregue o evangelho e façam discípulos. Ou seja, Jesus ele estava com uma visão de longo prazo. Olha, eu vou começar a trabalhar com esse povo aqui, porque exatamente daqui a 3 anos e meio aproximadamente, eles vão dar continuidade à obra. Aliás, há quem diga que isso é um dos grandes problemas, né? Eu não sou especialista em futebol, mas se tratando de planejamento, essa é uma das grandes falhas, por exemplo, do futebol brasileiro, de não ter um trabalho a longo prazo com as categorias de base ou com a própria seleção brasileira, né? A gente, por exemplo, vê aí a rodada do Campeonato Brasileiro, que troca mais de técnico do que os jogadores trocam de camisa depois da partida, né? E isso acaba prejudicando, porque não se tem um pensamento a longo prazo, só se pensa em o quê? Naquela temporada, acabou a temporada, ou se pensa naquele jogo, ou se pensa, por exemplo, naquela rodada especificamente. E por se pensar especificamente naquela rodada do campeonato como um todo, muda técnico, muda jogador, e faz um monte de coisa, e acaba às vezes não atingindo o resultado, e quando chega é na sorte, porque não existe uma visão a longo prazo. Vamos lá, agora vai dar para passar, vamos entender a visão a longo prazo. Quem tem a visão, muitas vezes é tido assim, ó, como um louco. Muita gente nem entende a visão do cara. Não é que o cara vai montar uma lanchonete no meio do nada. Uma das coisas que nos ajudam a ter uma visão de longo prazo é pesquisar, se informar, conhecer, né? Você viu aí, o cara tinha um conhecimento de que ali próximo ia acontecer um desastre. Na hora que chegassem os curiosos, era a única barraca de lanche que tinha ali. Já pensou quanto que esse cara não faturou? Tá? Então, isso nos ajuda a ter uma visão a longo prazo. Nós temos conhecimento, nós entendermos, por exemplo, qual é a tendência. Por exemplo, como nós estamos vendo que a pandemia, ela acelerou, a pandemia ela não trouxe, ela só acelerou, por exemplo, a era digital. Então isso já era uma tendência que o mundo estava caminhando. Então quais são as ferramentas que nós poderemos utilizar na era digital? Enquanto tinha líder de denominação aí dizendo que a internet era do diabo, a Secretaria-Geral de Missões foi a primeira da nossa igreja a lançar um aplicativo para ajudar o pessoal a evangelizar, que é exatamente o aplicativo do X da questão, para começar a fazer células interativas com a nova geração. Então, ter o conhecimento, a informação. Só para você ter uma ideia, todo mundo aqui certamente já ouviu falar, ainda digo mais, talvez até usou na sua casa, a chamada palha de aço, mais conhecida como bombril ou lã de aço, né? Você sabe que alguns anos atrás a bombril, ela só tinha a lã de aço, só tinha a palha de aço para vender. E eles encomendaram um estudo. Qual seria a projeção do crescimento da igreja nos próximos, ou da igreja não, da empresa, né? Nos próximos 10 anos. E aí o estudo chegou a uma conclusão, que se a bombril não tomasse uma atitude imediatamente, simplesmente a empresa iria desaparecer. E por quê? 2 situações. A primeira, aliás 3, né? Eles colocaram isso numa escala de importância. Primeiro, uso do descartável. As pessoas iam começar a trabalhar muito fora, sem ter tempo de fazer comida em casa, não ia ter mais essa coisa de lavar panela e usar o descartável. Segunda projeção que eles descobriram nesse estudo, o advento dos utensílios de vidro, porque eles já estavam prevendo sobre esse movimento de reciclar. Então, o vidro é reciclável.
E outra constatação que eles chegaram foi a questão das panelas antiaderentes, né? A tecnologia, o avanço da tecnologia com as panelas antiaderentes. Então, o único produto que eles produziam era a palha ou a lã de aço. Então, eles precisavam se reinventar. Foi a partir daí que essa empresa começou a fabricar sabão, começou a fabricar amaciante. Eles começaram a diversificar produtos para permanecer no mercado. Porque as mudanças iriam exatamente fazer com que a empresa desaparecesse num período de 10 anos. E é uma realidade que nós vimos hoje. E nós, como igreja, como é que a gente começa a pensar sobre isso? O que a nossa igreja precisa fazer para não perder a conexão com a nova geração nos próximos anos? Como é que o nosso departamento, a nossa secretaria, a nossa coordenadoria continuará sendo relevante no mundo pós-moderno, no mundo secularizado, consumista e quase que 100% digital? Nós precisamos ter uma visão a longo prazo. A pesquisa, o conhecimento nos ajuda a exatamente entender esse planejamento. Sem uma visão, nós jamais teremos um planejamento. Uma visão é a imagem clara de algo que o líder quer que o seu grupo seja ou faça. A partir dessa imagem clara, o líder planeja de que maneira essa visão vai se transformar em realidade. A visão do líder é diferente da visão do cientista que trabalha sozinho. O sucesso do cientista solitário beneficiará muitos outros, mas não requer o envolvimento direto dos outros. O líder, no entanto, trabalha por meio de pessoas. E eis o grande desafio, né? Porque nem sempre se consegue obreiros voluntários com o mesmo empenho, com a mesma cooperação, a mesma garra que conseguimos dos que são pagos, né? Dos contratados, dos funcionários, dos cooperadores. E por isso, em muitos negócios, um administrador pode controlar diretamente o trabalho dos seus subordinados. Mas em muitas organizações cristãs, como é o nosso caso, a excelência da liderança se revela na motivação que as pessoas têm em servir ali. As pessoas são motivadas em servir ao seu lado. As pessoas estão motivadas em cooperar com o seu departamento. Um dos fatores motivadores é a visão. Ninguém segue um desnorteado. Ninguém vai ter prazer de servir ao lado de um líder que ele não sabe o que quer. Ele não tem uma visão clara de futuro, para onde ele está levando o grupo. Moisés, quando saiu do Egito, ele sabia qual era o destino. Nós vamos para a terra que manda leite e mel. Ele não saiu sem rumo. É interessante nós pensarmos sobre isso, tá? Não basta ter uma visão, importa haver uma dedicação no sentido de agir em função dela. E isso se chama missão. Então, quando eu começo a agir em função da visão, eu chego à minha missão. É preciso haver uma série de passos específicos e mensuráveis, ou seja, números. Eu preciso qualificar e quantificar os meus resultados para cumprir a missão. E esses passos são chamados de objetivos e metas. E as metas constituem no programa a ser desenvolvido para se cumprir a missão e assim tornar a realidade missão. O líder só tem uma visão e só tem uma missão, mas ele pode ter muitos objetivos, muitas metas, diversas estratégias para cumprir. E as metas ajudam o processo de avaliação e adequação. Escute, traduzindo tudo que eu acabei de falar. Secretaria Estadual de Missões, ela tem uma missão, que é a nossa razão de existir. Que é o quê? Servir a Igreja Quadrangular no estado do Ceará para cumprir a grande comissão. Qual é a nossa visão? Se tornar uma secretaria modelo em tudo aquilo que faz, fazendo tudo para a glória de Deus, levando a todo o estado a nossa essência, que é a visão missionária, a visão quadrangular. Então isso é o que nós queremos, que o nosso estado seja um estado de fato missionário. Então nós existimos para isso, nós nos dedicamos para isso. Então a nossa missão e a nossa visão. Agora nós temos vários objetivos, né? É quando eu começo a qualificar o que nós queremos. E nós temos números. É quando eu começo a quantificar, é as metas. Quantos por cento nós crescemos? Quantas almas nós ganhamos? Quantas igrejas nós abrimos? Quantas pessoas nós treinamos? Tem muita gente que fala assim: pastor, mas eu preciso de números. Precisa,
Porque é justamente a meta, o número que você estabeleceu na sua meta, que vai te ajudar a avaliar o teu processo. Como é que você vai avaliar se você não tem nada para comparar? Por exemplo, nós temos professores aqui na nossa escola, no nosso meio. Então lá na escola, muitas escolas têm a média 6, ou têm a média 7. O que é essa história da média? É um comparativo, é um padrão. O aluno que está acima, ele está bem. O aluno que está abaixo, ele está mal. E o aluno que está na média, ele ainda pode melhorar. Não é assim? Quem está lá na escola não é assim? Por isso que o nosso planejamento precisa de meta. Então, por exemplo, você na sua coordenadoria, eu quero treinar quantas pessoas? Ou eu quero visitar quantas igrejas da minha região ou do meu estado em, por exemplo, 3 meses. Então, vamos pensar assim de uma maneira bem plástica. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo, vamos pensar na Uniora. Pegar a pastora de Holanda aqui como exemplo, né? Porque vai ter o evento agora de intercessão dia 11. Então, meu objetivo da Uniora é que nos próximos 4 meses, 40 igrejas tenham um grupo da Uniora funcionando. Então esse é o objetivo, perfeito. Qual vai ser a minha meta? A minha meta é visitar 10 igrejas por mês. Por exemplo, treinar 25 líderes por mês, em cada uma dessas 10 igrejas. Você está vendo que eu começo do macro e vou para o micro. Não adianta a gente chegar e falar assim, superintendente: nós vamos abrir 20 igrejas na nossa região nos próximos 6 meses. Tá, mas é muito vago. Nós precisamos quebrar essa visão maior, macro, em passos menores. E é exatamente a junção desse passo a passo que eu vou chegar no meu objetivo final. Então, se por exemplo eu começar a visitar, eu estou dando um exemplo aqui, tá gente, por alto, né? Não é arrisca isso, mas por exemplo, se eu levar a cabo isso, visitei 10 igrejas, treinei 25 líderes durante os próximos 4 meses, eu cheguei lá nas 40 igrejas implantando a Uniora. Então eu começo a ter algo palpável. Daqui a 4 meses, aí eu, com os meus objetivos e as minhas metas, eu vou fazer o quê? Eu vou avaliar. Poxa, passou 4 meses, eu não consegui as 40 igrejas. O que aconteceu? Será que foi um alvo muito grande para um tempo muito pequeno? Né? Foram muitas igrejas para poucos meses. Quais foram as dificuldades que eu encontrei no processo? Será que os pastores não interessaram em implantar o projeto da Uniora? Será que eu tive dificuldade de deslocamento? Será que faltou equipe para mim poder trabalhar? E eu vou avaliando em cima daquilo que eu estabeleci, tá? Então, é importante dar um pouquinho de trabalho no começo, até você se acostumar. Mas quando você pega o jeito, você vê que de repente a gente consegue. Vamos para frente. Olha só, é uma coisa, né, grandiosa ser consumido pela visão da evangelização do mundo. Ter a imagem de cada pessoa de nosso planeta ouvindo o evangelho de maneira compreensível e culturalmente relevante. Mas criar uma missão destinada a tornar realidade essa visão é algo maior. E criar isso debaixo da direção de Deus, né, os programas e metas necessários para cumprir fielmente a missão e realizar a visão, é algo ainda maior. Uma coisa que é muito interessante a gente observar, pode passar o próximo slide, é que planejamento, ele não é novo, ele é algo recorrente na Bíblia. Quando nós começamos a pensar, por exemplo, Deus traçou o plano de salvação. Quando Adão e Eva pecam lá no Jardim do Éden, ele não foi pego de calça curta, ele não foi pego desprevenido. Ele já tinha um plano. A Bíblia diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. Moisés e Josué enviaram espias para sondar a terra, para poder planejar a guerra e como seria a conquista. Não foi nada aleatório. Jesus planejou a ação dos discípulos, né? Olha, quando você chegar na cidade, você vai fazer isso, vai fazer dessa maneira. Ele detalhou as ações. Jesus planejou as cidades que ele havia de ir. Interessante, Jesus ele não foi andando de maneira aleatória, ele tinha um plano. Paulo planejou as suas viagens missionárias. O próprio Jesus orientou que nós deveríamos planejar. Próximo slide. Olha aí, Lucas 14, a partir do verso 28. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço,
para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem dirão dele: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou qual rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa com 10.000, se com 10.000 é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele, ou com 20.000. Se não for capaz, enviará uma delegação enquanto o outro ainda está longe e pedirá um acordo de paz. Então veja que aqui está o cerne do que eu estou falando. Existe o plano e diversas linhas de ações. Eu posso conquistar com 10, com 20, ou eu não vou conseguir conquistar, então eu vou partir por uma outra atitude, não vou sair à guerra, vou pedir um acordo de paz. Isso está falando de planejamento. A história de Neemias, por exemplo, ela revela que ele tinha uma visão, que era reconstruir as muralhas de Jerusalém. Neemias estava no cativeiro, a 1.500 quilômetros da cidade. Ele era um servo copeiro do rei, né? Então Neemias, ele tinha uma visão de uma Jerusalém reconstruída, cercada de muros fortes, e isso tinha que ser para a glória de Deus. Qual é a missão que ele estabelece? Levar essa visão até a realidade. Então ele criou um elaborado sistema de metas para cumprir a sua missão. Primeiro, ele foi orar. Segundo, Neemias apresentou seu caso ao rei Artaxerxes. Terceiro, ele elaborou um plano para a reconstrução dos muros e para derrotar a oposição. Olha que coisa interessante. Neemias, ele não saiu de maneira aleatória para reconstruir os muros de Jerusalém. Ele traçou um percurso disso. Neemias possuía 4 características importantes. Enquanto líder, todo líder precisa também ter no seu ministério essas 4 características. Primeiro, Neemias tinha um grande amor pelo povo. Segundo, Neemias conhecia a lei do Senhor. Terceiro, Neemias era um homem de oração. E quarto, ele era um homem que sabia a importância de manter a identidade do seu povo para as próximas gerações. Perceba, a identidade precisa ser passada para as próximas gerações. Neemias sabia disso, tá? Nós não somos eternos. Por isso que a Secretaria de Missões, ela trabalha muito com treinamento, porque a próxima geração, ela precisa ter a mesma consciência que nós temos hoje, da importância de alcançar o perdido a qualquer custo. Eu não sou eterno, vai chegar uma hora que vai vir uma outra pessoa que vai assumir a secretaria, mas a visão, ela continua. A visão, ela continua. Etapas para um bom planejamento. Primeiro lugar, antes de tudo, existe uma necessidade de oração constante. Neemias orou ao receber a notícia do seu irmão. O que você faz com as notícias que você recebe? Com as informações, o conhecimento que você recebe? Neemias, quando ele tem conhecimento da situação, primeiro, ele ora. Segundo, a informação é importante para um bom planejamento. Então Neemias orou, pedindo orientação sobre o que fazer. Depois ele orou antes de falar com o rei. Ou seja, nós precisamos orar para conseguir os recursos humanos, financeiros. Orar para apresentar o planejamento à nossa liderança, como foi tratado aqui pela pastora Sabrina, o princípio de honra, né, de submissão. E ele também orou, Neemias orou em relação à oposição dos inimigos. Então, primeira etapa para um bom planejamento: saber o que fazer. Começa por aí, né? Ore pedindo a direção de Deus, isso é fundamental. Não basta fazer só porque todo mundo está fazendo. Entenda, um dia eu estava numa cidade e é até engraçado isso, que o pastor quase me batia. Por quê, pastor? Porque ele estava usando uma estratégia e ele estava batendo cabeça, já fazia 5 anos. E eu fiz uma simples pergunta para ele: pastor, o senhor tem certeza que essa é a estratégia que Deus quer que o senhor faça nessa cidade? O pastor quase me batia. Não,
mas tem que ser e tal. Mas por que tem que ser? Porque está na moda? A gente não vai fazer porque está todo mundo fazendo. A gente tem que buscar o direcionamento de Deus. É fundamental, depois que você tem a certeza da direção de Deus, é fundamental que toda a equipe tenha conhecimento de todas as tarefas a serem realizadas. Às vezes as pessoas da sua equipe, elas não frutificam, não é porque não querem, não é porque não tem compromisso, é porque ela não entendeu a visão, ou porque ela não entendeu como é que faz a tarefa. Treinamento é essencial nesse momento do planejamento. Todas as pessoas da equipe precisam estar cientes do seu papel. Além de ter um conhecimento das tarefas rotineiras e eventuais do seu departamento a ser realizado, além de ter conhecimento sobre o departamento em questão, a gente também deve sempre estar debaixo da bênção dos nossos superiores, porque sempre vai acontecer atividades para serem realizadas que nós não planejamos, mas que os nossos líderes maiores pediram, né? Então de repente o pastor Mário vem e manda comunicado: olha, segunda-feira, tal hora vai ter reunião ministerial, e não estava no seu plano, mas você vai ter que se adequar, né? Então cada pessoa da nossa equipe precisa estar exatamente ciente do que precisa ser feito no nosso departamento, além também de entender o contexto, as engrenagens, como a pastora Sabrina colocou aqui, que não é o meu departamento sozinho, nós somos um corpo. Então, para saber o que fazer, além de orar, o líder precisa avaliar a situação, precisa ouvir. Neemias precisou fazer uma pesquisa inicial sobre a situação antes de partir para a obra. Ele não foi simplesmente dizer assim: vamos construir, pá. Outro dia, até eu comentava com o pastor Jânio sobre isso, né? Estava na igreja dele, quando ele ainda era pastor do Guanabara, a gente falava sobre isso, que antes de nós pensarmos assim: vamos abrir igreja em tal cidade, vamos avaliar a cidade, vamos avaliar o obreiro que vai ser enviado, né? Vamos começar a planejar isso, o que precisa ser feito. Será que vale a pena investir tempo e dinheiro nessa situação específica, nessa nova empreitada? São respostas que precisam ser respondidas para que eu saiba o que fazer. Precisamos orar após o planejamento para saber se Deus aprova o plano, porque existem excelentes estratégias que se tornam infrutíferas pela falta de oração. Provérbio 16:3 diz: consagra ao Senhor todos os teus planos e você será bem sucedido. Então você ora antes de planejar e ora depois de planejar. A segunda etapa, pode passar o slide por gentileza. Então, uma vez que eu identifiquei sobre saber o que fazer, pode passar o slide. Uma vez que eu identifiquei sobre, tá aí o texto, né? Acabei de ler. Pode passar. Então eu preciso saber como fazer. Eis a questão. Eu identifiquei o que eu tenho que fazer. Agora, como eu vou fazer isso? Eu preciso entender isso de maneira clara. Finalmente, o líder precisa implementar o plano, isso é, agir. Não basta só ficar sonhando, né? Planejando, tem que agir. E fazer com que o plano prevaleça. Esse é o ponto central da liderança de Neemias. Ter conhecimento e habilidade na execução das tarefas para realizar. Dividir o trabalho diário em várias pequenas etapas, planejando-se de forma que possa executá-las. Então você tem o plano, você sabe o que fazer, agora você precisa saber o que fazer, aliás, como fazer. Então você vai dividir isso em várias etapas menores, né? Dividir o trabalho de forma que possa ser executado. Priorizar atividades de maior importância. Olha que interessante isso aqui. Algumas atividades são diariamente repetidas, como por exemplo, relatório, divulgação de eventos, atualização de mídias digitais. Então é importante, por exemplo, definir algumas horas do dia do seu dia de trabalho para fazer isso. Você precisa ter uma rotina, você precisa se educar na rotina. Não dá para você fazer tudo a toda hora, a todo momento. Por exemplo, você pode organizar assim, por exemplo, de 6 às 8 da manhã vai ser meu período de oração. De 8 às 9 eu vou usar isso para divulgar meu evento, atualizar minha rede social. Por exemplo, de 9 às 11 da manhã eu vou cuidar com o meu relatório contábil, financeiro. E aí você vai dividindo isso. Deu aquele horário, parte para outra tarefa.
Porque se você não criar uma rotina para você, você roda para cá, roda para lá e você acaba não fazendo nada. Então, organizar sua rotina é extremamente importante. Disciplina na rotina é outro fator extremamente importante. Como assim, pastor? Exemplo, falar de mim. Família, igreja local e secretaria estadual. Como é que eu faço isso? Eu tenho um dia para cada coisa, pelo menos durante a semana. Então, tipo, se hoje é meu dia de eu preparar um treinamento para missões, eu sei que se eu não fizer hoje, eu não vou ter tempo de fazer depois. Então, eu tenho que fazer agora. O que é isso? Disciplina. Essa coisa de postergar, de empurrar com a barriga, não, depois eu faço. Eu posso até, por exemplo, hoje é sábado, por exemplo, minha segunda-feira está livre. Então o que eu podia fazer hoje eu vou deixar na segunda. De repente, segunda-feira, 11 horas, a pastora Paula, a secretária-geral, me liga, tem reunião hoje, 8 horas. Deixei de fazer no sábado, posterguei para a segunda e de repente surgiu uma tarefa imprevista, que não estava no meu planejamento. Então por isso que a disciplina é importante, porque a gente precisa exatamente aproveitar, como Paulo escreve aos Efésios, remir o tempo, porque os dias são maus. Então aproveitar o tempo da melhor maneira possível. Se sobrar, se você for disciplinado, vai sobra tempo. Uma vez eu encontrei um pastor no shopping, foi engraçado. O pastor até ficou admirado e disse assim: rapaz, eu estava com a minha esposa, né? Disse, rapaz, eu não acredito, você encontra tempo para vir almoçar com a sua mulher no shopping. Eu digo, claro, eu não quero que a mulher vá embora com outro. E detalhe, gente, algo muito importante. Aí a psicóloga de plantão aí vai me agradecer, e as terapeutas que temos aqui também. Escute, compromisso com família também tem que ser levado a sério, é compromisso de agenda. Você precisa entender isso. Por exemplo, você que vai ter aquele seu dia dedicado para o seu casamento, para os seus filhos, para a sua família, você tem que anotar na sua agenda. Por quê, pastor? Porque senão vai aparecer um aconselhamento para você fazer, vai aparecer um treinamento, vai aparecer um evento, alguma coisa aparece e aí você vai deixar a família para depois. Você precisa ser disciplinado nisso, compromisso com família. A sua família não é menos importante que seu departamento. Aliás, começa por ela. Quando Paulo ele vai falar sobre a orientação dos pastores, ele vai dizer que primeiro, antes de governar bem a igreja, tem que governar bem a sua casa. Então começa por ela. Se você tem costume de deixar a sua família para depois, a partir de hoje, coloque na sua agenda que compromisso de família é tão importante como você pregar em qualquer outro lugar. E você não pode desmarcar isso. Isso é seríssimo, isso é importantíssimo, tá certo? Então, meu tempo está acabando, né? Já acabou? Eita Jesus! Então, eu vou fazer o seguinte. Para terminar, duas coisas. Dica para você administrar bem o seu tempo. O que você pode fazer? Existem duas ferramentas básicas. Existe a agenda, existe a chamada lista mestra. Se você não tem muita habilidade com coisas eletrônicas, vai na agenda manual mesmo, né? O que é a lista mestra? É uma rotina diária, que eu acabei de fazer. Por exemplo, amanhã, vamos dar um exemplo, né? Amanhã, você acordou, primeira coisa que você faz, escreva as suas tarefas do dia. O que eu tenho que fazer hoje? Tá? Defina essas tarefas pelo nível de prioridade. O que vai definir a prioridade de uma tarefa? Prazo, resultado e facilidade. Prazo, resultado e facilidade define a prioridade de uma tarefa. Aquelas tarefas que têm um menor prazo tem que ser vinda primeiro. Aquelas tarefas que causam um maior resultado, elas têm que ser vindo primeiro. Às vezes é mais fácil você delegar, você entregar alguma tarefa que traz um pequeno resultado para alguém da sua equipe. Então, por exemplo, eu não fico batendo foto dos treinamentos que eu faço. Eu tenho uma pessoa que faz isso. Por exemplo, para mim, enquanto coordenador estadual, é mais importante eu estar na reunião de pastores de uma região, por exemplo, do que eu estar numa reunião de líderes locais. Para a reunião de líderes locais, eu mando o meu regional. Por quê? Porque para mim causa mais resultado eu estar com os pastores. Então, o que define as minhas atividades de prioridade é isso. É prazo, né? É exatamente resultado e facilidade. Você dispôs
a lista das suas tarefas do dia? Ótimo. Ao final do dia, você revisa aquela lista, vê o que você conseguiu cumprir. O que você não conseguiu cumprir, você transfere para o dia seguinte. Não esqueça de deixar espaços para situações imprevistas, tá bom? Termina com o vídeo. Esse vídeo é muito bom. Ele vai trazer um aprendizado muito bom para a gente. Vai resumir tudo que a gente falou. Isso. Pode passar. Próximo é o vídeo. Olá, seja bem-vindo novamente. O assunto desse vídeo é estabelecer metas. Meu nome é Mário Meirelles e é um prazer estar aqui com você. Como primeiro passo, é preciso identificar onde estamos em relação aonde queremos estar. Muito simples. Faça um exercício comigo agora. Digo que após anotar o que eu vou dizer, você pare esse vídeo. Realmente pratique. Primeiro, vamos determinar 4 áreas mais importantes para você. Dá para refletir sobre isso? Quais são as suas prioridades? Alinhadas ao nosso tipo de negócio, eu posso sugerir 4 áreas prioritárias. E elas também são muito conectadas entre si. Peço que as escrevam no papel em 4 colunas diferentes. Primeira coluna, escreva saúde. Segunda coluna, financeira. Terceira coluna, profissional. Quarta coluna, pessoal. Vamos pensar agora sobre essas 4 áreas. Primeira pergunta que você se fará é a seguinte: como eu estava há 4 anos atrás? Por exemplo, na área da saúde, como é que estava o seu peso? Como é que era a sua rotina de esportes, alimentação, funcionamento? Principalmente o seu grau de satisfação com você mesmo nessa área. Coloque uma nota. Põe alguns pontos, para você usar como medição, uma avaliação sua performance. Na área financeira, como é que estava a sua conta bancária? Você vivia? Quais unidades você frequentava? Como era a sua casa, o seu carro? Estava o seu patrimônio? Faça da mesma forma, coloque alguns pontos e dê uma nota para você. Na área profissional, onde você trabalhava? Qual era a sua profissão? Você fazia o que gostava ou melhor, fazia o que amava? Sentia se realizar? Gostava do seu salário, do seu grau de estresse? Dê uma nota para você nessa área também. E a sua vida pessoal? Qual era a sua rotina? Quais viagens você fazia no passado? Quem eram os seus amigos? Qual era o seu relacionamento? Se relacionamento com a sua família? Hobbies, suas diversões? Lado interior, que queira chamar, espiritual, religioso? Pode tudo na tabela. Faça outra pergunta agora. Como eu estou hoje? Preencha com o maior grau de sinceridade possível. Pois você vai ver claramente o que deseja para você. Então, por exemplo, a sua tabela poderia ficar da seguinte forma. Você teria a sua tabela dividida nas 4 áreas prioritárias: a área da saúde, a área financeira, a área profissional e a área pessoal. A primeira linha seria o tempo do passado, 4 anos atrás, por exemplo. Na área da saúde, você teria 98 quilos há 4 anos atrás, fazia uma academia sem muita dedicação, de forma inteligente, fazia exercícios, comia mal, dava uma nota 5. A sua área financeira estava da seguinte forma: você tinha R$0 guardado. Calculava um simples, uma casa nova, gastando dinheiro humilde, uma nota 4. A sua área profissional, você tinha um emprego de nível médio, não tinha benefícios, não tinha prestações, dava uma nota, por exemplo, uma nota 6. Por exemplo, na sua área pessoal, uma família ótima, você está super bem, você passa os domingos sem, você vai fazer viagens, por exemplo, uma nota 3. Então, esse é o seu panorama no passado. Vamos pensar agora na situação de hoje. Faça uma outra pergunta agora. Como eu estou hoje? Preencha com o maior grau de sinceridade possível. Pois você verá claramente. Então coloque uma outra linha na tabela para todas as áreas prioritárias, como você está hoje. Como exemplo, na área da saúde, vamos supor que hoje você tenha 110 quilos. Não está praticando nenhum esporte, não está indo para uma academia, não está
sua nota hoje nessa área é a nota 3. Significa que em relação ao passado, você piorou nessa área prioritária da sua vida. Aproveite para colocar outra linha nessa tabela. Projete-se para o futuro. Como você gostaria de estar daqui a 4 anos? Por exemplo, na área da saúde. 80 quilos, saudável, correndo 20 quilômetros todas as semanas, academia 3 vezes por semana, personal trainer, com uma nota 10. Contrastar com onde estamos hoje e onde queremos chegar, vai dar a força necessária para empreender com o máximo de comprometimento, com a máxima qualidade em todas as ações, colocando nossa mente, nossos desejos, nossa força de vontade 100% alinhados na busca dessa melhoria. O sonho grande trará grande força. Ele precisa brilhar os olhos, precisa mobilizar a energia que faltava para você mudar a sua vida completa. Como diria um dos meus grandes gurus, meus ídolos, existe uma força maior que a força do vontade. Albert Einstein. Um exercício extra para aumentar ainda mais essa força de vontade é adicionar uma outra linha na nossa tabela. Coloque a seguinte linha, daqui a 20 anos. Coloque nessa linha todos os sonhos que parecem impossíveis hoje para você. Por exemplo, correr uma maratona, morar na Europa, casar e ter família, vencer na Itália viajando de bicicleta, mergulhar em uma paradisíaca, entrar no mar, voar no seu próprio jato. Aumente essa força de vontade, leve ao limite e não haverá limites para você. Este grau de energia e de comprometimento, tenho certeza que chegaremos no topo. Você está pronto agora para dar o próximo passo. Coloque este treinamento. Grande abraço. É isso aí. Comece planejando sua vida e parta planejando o seu ministério. Amém? Obrigado, gente. Deus abençoe. Amém. E aí, gostaram da palestra do pastor Antônio José? Eu acho impressionante como ele consegue aplicar esses conceitos, a gente chama de administração estratégica, né, na academia. Como ele consegue colocar isso dentro do nosso meio igreja, né? Geralmente é difícil a gente pegar algo acadêmico e transformar para uma rotina cristã, porque existe o tabu inicial, existe uma dificuldade de adaptar, mas ele consegue fazer isso com maestria. Pastor Antônio José, muito obrigado por essas palavras tão sábias. Pastora de Holanda está por aí? Está ali. Pastora de... Já foi? Pastora de Holanda, fica aqui pertinho de mim, por favor. Gente, eu queria, nesse momento, dar algumas orientações para você, tá bom? Eu prometo que vai ser super rápido, para a gente terminar no máximo 18h20, tá bom? Tá bom? Estava planejado para terminar 18h30, mas a gente vai conseguir terminar mais cedinho. Fica aí sentadinho aí, chefe. Primeiro, dia 11 de fevereiro, a gente vai ter em todas as regiões, pastora? Todas as regiões, dia 11 de fevereiro, sábado que vem, um encontro simultâneo de intercessão. Então, verifica na sua região onde vai ser, o horário que vai ser e participa em nome de Jesus. Ok? Dia 11 de fevereiro, sábado que vem, encontros simultâneos da Uniora de intercessão. Eu queria, antes de dar as instruções, fazer uma pequena reflexão, bem rápida com vocês. Amanhã, na maioria das igrejas, é Santa Ceia, correto? E tem um texto, pastora, que a gente sempre lê, né? Desde criança que eu escuto. Porque recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, partiu e disse, tomai e comei. E aí segue. E lá na frente, Paulo disse assim, por isso, examine-se a si mesmo. Porque tem muita gente que não consegue se avaliar e não consegue discernir o corpo do Senhor. Lembra dessa passagem? Você deve ler muitas vezes se você for pastor titular. E a epístola de Corinto, ela é escrita por um motivo inicial. Corinto é uma igreja muito boa. Paulo diz que lá tem todos os dons, que as pessoas são abençoadas em todos os aspectos da vida possível. Mas ainda assim, ele recebe uma série de reclamações.
E são várias reclamações, você deve lembrar. Existem questões de sexualidade, existem questões de facção, umas pessoas são de Pedro, outras dizem que são discípulas de Paulo. E existe problema entre disputas litigiosas entre os irmãos que não conseguem se resolver dentro da igreja e acabam indo para fora da igreja. Existem problemas quanto à própria interpretação das escrituras, quanto a coisas a se comer, quanto a coisas a se vestir. E é meio paradoxal porque é uma igreja que tem grandes mestres e teoricamente ela está muito bem servida em todos os aspectos. Mas ainda assim Paulo escreve uma carta com um teor muito forte. Em determinado momento da carta, ele chega na Santa Ceia. E nesse mesmo momento ele vai falar dos dons espirituais. Você lembra muito bem dessa passagem. Paulo vai dizer que nós somos corpo de Cristo e cada um tem uma função nesse corpo. Ele vai chamar cada um de membro. Cada membro atua de um jeito diferente, tem características diferentes, mas todos somos o corpo de Cristo. E ele repete essa expressão corpo de Cristo quando ele está falando da Santa Ceia, sobre a dificuldade das pessoas de Corinto discernirem o corpo de Cristo. E ele, no início, ele diz assim, quando vocês se ajuntam, não é para o bem, é para o pior. E ele vai dizer exatamente o motivo. Porque enquanto pessoas se embriagam, outras pessoas passam fome. Não é isso que diz o texto? É exatamente isso que diz o texto. Então, Corinto tem um problema muito profundo. A falta de capacidade de perceber um ao outro. E essa falta de capacidade de perceber um ao outro faz com que você não perceba as características e a necessidade do outro. E um corpo, ele não consegue sobreviver se esses órgãos, num sistema complexo e fechado, não conseguir se entender, não conseguir se comunicar. E ele diz, porque vocês não conseguem discernir o corpo de Cristo. E muitas vezes a gente leva esse texto de Corinto, na Santa Ceia, muito para a questão daquele pecado oculto que um irmão tem, que o outro tem, e você pede para ele baixar a cabeça e refletir. Mas Paulo está falando de um problema que muitas vezes passa despercebido por mim e por você. A gente não consegue perceber o outro. E quando a gente não consegue perceber o outro, a gente não consegue sentir a dor do outro. A gente não consegue sentir o que o outro está passando. E por isso uns comem e outros passam fome na ceia. Porque eu não consigo perceber o outro que está do meu lado. E essa essência de Corinto nos faz refletir o seguinte, queridos. Nós somos um monte de coordenadorias. Estamos sobre a liderança de superintendências. E a gente precisa discernir que a gente é corpo. Que a gente é um só. E a gente precisa entender as dificuldades e as características de cada um. E por que eu estou falando isso? As orientações que eu vou passar a partir de agora são exatamente pensando nessa reflexão de entender o outro. Eu queria que você anotasse na sua mente a seguinte coisa. Na maioria das situações, a nossa igreja quadrangular, ela é estruturada em famílias. Então você tem na igreja famílias. E essas famílias, elas participam da intercessão, do diaconato, do louvor, dos jovens, das crianças, dos homens, das mulheres, dos casais. Às vezes a gente é coordenador regional ou estadual e a gente esquece que lá no fundo, lá na igreja local, é o mesmo povo que vão atuar em funções diferentes a partir de determinada situação. O que significa isso? Significa, querido, que quando você marca o seu evento, você não está mexendo no orçamento e na agenda de um indivíduo só. Você está marcando a agenda e o orçamento de uma família. E muitas vezes você inviabiliza a capacidade da família participar, porque ela vai ter que se desdobrar numa quantidade gigantesca de eventos, em datas muito próximas, com valores que para mim, que sou coordenador, pode ser que não seja alto.
mas para aquela família com certeza é. Então a gente precisa discernir o corpo de Cristo. Então a gente tem que refletir se o nosso evento, se o meu evento, se o seu evento, ele é realmente necessário na quantidade que você está planejando fazer. Isso vai se desdobrar numa outra realidade. Eu sou coordenador da Comec. Eu conheço a realidade que os meus coordenadores me passam. Eu não conheço a realidade da região. Quem conhece a realidade da região? Quem? O superintendente. Então, meu amigo coordenador, funciona assim. Se você é coordenador estadual, planeje tudo que você vai fazer com o presidente do estado. Senta com ele. Conversa com o pastor Jânio, que é o secretário de Administração e Finanças. Ele é uma pessoa importantíssima nesse processo. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar. Se você é coordenador regional, você precisa conversar com quem? Com o seu superintendente. Eu sou coordenador estadual da Comec. Eu não posso chegar na região do pastor Oswaldo, está por aí? Não posso chegar na região do pastor Antônio e dizer assim: vou marcar um evento na sua região, pastor Antônio. Não é eu que marco o evento na região do pastor Antônio. Por quê? Porque eu não sou o superintendente da região. O superintendente é ele. Quem conhece a realidade da agenda da região é ele. Quem conhece a realidade da 214 é o pastor Jânio. Quem enxerga a realidade da 211 é o pastor Daniel. Da 207 é o pastor Nelson. Da 792 é pastor Bruno. Da 213 é o pastor Carlos. Então, querido coordenador estadual, não marque evento regional antes de conversar com o superintendente. Deixe o seu coordenador regional sentar com o superintendente e marcar. Esse ano é um ano prioritário para eventos estaduais. A agenda foi divulgada pela SECOM, tem todas as datas de eventos estaduais, inclusive tem eventos nacionais. Então, se você puder amenizar nos seus eventos regionais, ou simplesmente esse ano não fazer, tente fazer isso. Cláudio, mas na minha região precisa. Ok, na sua região precisa, converse com o seu superintendente e veja se realmente precisa, tá bom? Então, meu querido coordenador estadual, não marque nenhuma data regional sem anuência do superintendente daquela região. Converse com ele, delegue para do seu coordenador regional para conversar com o superintendente. A gente obedece, queridos. A gente é corpo, lembram disso? A gente é corpo. Eu sou subordinado ao meu pastor local, que é o superintendente da região, que é o presidente do estado. Você, coordenador regional, estadual, você é subordinado ao seu pastor local. Nunca esqueça disso. Depois você é subordinado ao seu superintendente. E depois você é subordinado ao presidente do estado. Essa estrutura que a gente tem de coordenadoria é de apoio, de suporte. Então a palavra final não é do Cláudio, coordenador estadual da Comec. Não é do Eliezer, coordenador nacional da Comec. É do pastor Nelson, é do pastor Nelson, no meu caso. É do pastor Antônio, é do pastor Carlos, é do pastor Jânio, é do pastor Oswaldo, é do pastor Bruno, é do pastor Daniel. A gente precisa entender isso. A gente é corpo e a gente precisa entender essas coisas. Tente ser flexível. Em música, tem um negócio chamado harmonia, pastora, que funciona assim. Se cada músico de uma banda der o melhor de si naquela música, colocar todo o seu dom, todo o seu conhecimento naquela música, se todos os músicos da banda fizerem isso, sabe o que vai acontecer? Alguém chuta? O que acontece se cada músico da banda der o melhor de si numa música? O que você acha que acontece?
Fica bonito? Fica lindão? Fica lindão? Fica bonito? É isso? Fica bonito ou não fica? Hein? Fica um desastre. Se todo mundo der o melhor de si, fica um desastre. Porque a harmonia é o exercício de cada um se flexionar e dar espaço para o outro. E quando a gente cria o espaço, a gente cria na música a pausa. E a pausa é que define o ritmo, e a pausa é que dá o elemento da melodia, e a pausa é que faz com que a gente compreenda a harmonia. A gente só consegue entender que aquilo é música porque tem momentos de silêncio. Então, eu sei que você está com energia doida para fazer muitos trabalhos, mas eu vou pedir para você, manere um pouquinho, porque você tem que correr junto com outras pessoas. Se só você correr e ficar lá na frente, não vai adiantar nada. A gente tem que chegar junto. E se para chegar junto você precisa diminuir o seu passo um pouquinho, em nome de Jesus, diminua. Vocês não imaginam a quantidade de ideias que eu tenho na minha cabeça para fazer coisas de arte na igreja. É muita. Eu consigo fazer? Não. Porque eu não quero? Não. Porque eu não posso. Porque eu sei que se eu fizer, eu vou estar atrapalhando outras coordenadorias que também precisam trabalhar. Eu vou estar dificultando a família do irmão lá na ponta da igreja, que já sofre com um monte de coisas. Eu vou estar afogando o pastor da igreja local a não conseguir fazer nenhum evento na igreja dele, porque tem tanta coisa para fazer fora da igreja dele, que ele simplesmente não tem tempo para respirar. Tá certo? Então, reflitam, em nome de Jesus, a respeito disso. Esse ano é ano de estadual. Se você sente a real necessidade de trabalhos regionais na sua coordenadoria, na sua secretaria, converse com o superintendente. Não marque nenhuma data sem o seu superintendente abençoar essa data. Tá certo? Não marquem nenhuma data sem o superintendente da região abençoar essa data. Dizer sim, eu vou fazer. Você não vai chegar com uma data para ele. Você vai chegar perguntando se pode fazer. E é ele que vai dizer se pode ou não pode fazer. Se ele disser não, sorria, fique feliz, continue orando por ele, porque ele sabe onde o sapato aperta. Você ainda não. Amém? Meus queridos, que Deus abençoe vocês. Muito mesmo. Nós estamos para servir. O pastor Nelson me chama de coordenador das coordenadorias. Eu não sou coordenador das coordenadorias, eu sou secretário. Ou seja, eu sou um servo, eu sou alguém que anota, que corre atrás, que vai correr por você. Minha intenção não é mandar em você ou lhe coordenar. A minha função é ser secretário, é lhe secretariar você, é lhe dar suporte, lhe dar apoio. Então que Deus possa abençoar seu ministério poderosamente em todos os níveis que você trabalhar na igreja do Evangelho Quadrangular, que sua família seja muito abençoada, que seu trabalho, seus projetos, seus sonhos sejam realizados para a honra e glória do Senhor. E para terminar, a gente precisa terminar fazendo o que a gente sabe fazer de melhor. Nós somos quadrangulares, a gente gosta de orar. Então, com pastora de Holanda, nossa coordenadora estadual da Uniora, vai encerrar esse momento com oração com vocês. E o pastor Jânio, em nome de Jesus, vai dar a bênção final para vocês. Que Deus vos abençoe, eu vos amo em Cristo. Pastor Giovanni, pastora Regina e pastora Élcia, pede que ao final, suas equipes regionais, procurem eles para conversar. Mulheres, homens e diaconato, procurem seu respectivo coordenador estadual ao final da oração. Que Deus abençoe vocês, amo vocês em Cristo Jesus. Até que hora termina? A gente vai terminar. Amém. Boa noite, amados. Paz seja convosco, amém? Amado, eu queria ler um versículo aqui que eu acredito que
quase todos os pastores vêm lendo esse versículo. Eu estava meditando no meio do ano passado. E todos os anos nós temos um tema, né? E quando foi no meio do ano eu fiquei perguntando, qual foi o tema da igreja? Eu perguntei até para a igreja, gente, qual é o tema? As pessoas ainda demoraram para... Era uma nova história. E esse ano eu decidi trabalhar no tema. Toda a mensagem e tudo que eu vou fazer dentro desse tema. Prosseguindo para o alvo da fidelidade. Prosseguindo para o alvo da santificação. Porque não é só a gente falar ou pedir. É preciso buscar. Uma coisa é pedir ao Senhor e buscarei. E muitas vezes nós ficamos sempre nesse pedido de apresentar a Deus e não buscar aquilo que quer, a realidade daquilo que você quer. Eu quero dizer uma coisa para você, o ano de 2023 foi um ano que entrou muito difícil na minha vida e o ano que está me dando mais oportunidade de orar. Porque quando no meio de novembro eu comecei a dizer para a igreja, convocar a igreja que nós íamos começar 40 dias de oração pela madrugada, às 4 da manhã. E fui fazendo essa propaganda de novembro, entrou dezembro. E quando foi no dia 1º nós começamos. Nós tínhamos 47 pessoas, às 4 da manhã. Mas o que aconteceu para mim quebrar, para mim não estar nesses 40 dias, amado? Eu só quero dizer uma coisa para você. Aconteça o que acontecer, não tire a visão do alvo. O seu alvo é Jesus. E hoje eu estou com mais de 24 dias com a minha mãe internada no Hospital do Coração. E aqueles intercessores, aqueles esposos, aquelas pessoas não deixaram que eu quebrasse a campanha de 40 dias. Porque toda noite um fica com ela. Pela manhã outro fica. E nós já estamos quase terminando a campanha de 40 dias. 4 horas da manhã. E todo dia começava a chover, 15 para as 4. Para mim não é muita coisa chover, que é só descer da escada e entrar. Mas para aqueles jovens que vieram, para aquelas pessoas que vieram, eu quero dizer uma coisa para você. Depois desses 40 dias, Deus tem muita bênção. Tem muita bênção. Só que olhe sempre para Jesus. Eu chorei muito nesses dias orando. Mas a minha mãe está bem, minha mãe está sendo bem cuidada. E a minha luta é grande, porque é um lado da minha mãe no hospital e o outro lado do meu pai. Ele tem 84 anos e eles são unidos. E vou para casa, vou para o hospital, mas sempre olhando para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Sabe, amado, eu quero dizer uma coisa para você. As coisas que acontecem na minha vida, quem me conhece, não é porque eu seja essa pessoa intelectual. Não sou intelectual. Não fiz faculdade de teologia, mas uma coisa eu fiz: orar ao Senhor. Todos os projetos Ele me dá em oração. Todos os projetos da igreja, o projeto, o modelo da igreja, tudo Ele me deu em oração. Ele vai me dizendo essas coisas, vai mostrando para mim. Às vezes é tão simples o que vem no meu coração, que eu até digo assim: será que é do Senhor? Sabe? Não se preocupe com o que está acontecendo com você, o Senhor sabe. O que tu não entende hoje, entenderá amanhã.
O que você não entende hoje, muitas vezes eu cheguei aqui, eu queria até orar e que ele cantasse aquela canção. Tem dias que eu não ensino, eu não entendo os caminhos do Senhor, mas Ele continua ouvindo a minha adoração, porque eu não sirvo por aquilo que Ele tem para me agradar, mas por aquilo que Ele já fez por mim. E não tem nada maior que Ele tenha, que Ele possa fazer, que Ele já tenha feito. Ele salvou a minha alma, Ele me resgatou, Ele desvendou os meus olhos. Talvez eu não seja muito bom no planejamento, no papel, mas eu sou na prática. Eu sou na prática. Todo dia vocês recebem oração, não é um por um, mas todos recebem pela igreja, para que a igreja seja avivada. Eu vou ler aqui para nós terminar, para me orar. Filipenses 3, onde eu preguei esse versículo, mas ninguém foi aprovado, sabe, irmão? Talvez aqui tenha alguém mais aprovado do que lá o de Santa Maria. Filipenses 3, 13. Quantos de vocês aqui já é aprovado no controle da língua? Preguei sobre isso ontem. E sempre o irmão estava dizendo: não que eu tenha alcançado, Senhor, mas prossigo para controlar minhas palavras, porque esse ano não está muito fácil. Vou ler aqui mesmo, amado. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para que estão diante de mim. Prossiga para o alvo, prossiga para a oração. Romanos 12, 12 diz o quê? Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai na oração. Persevere, não deixe nada. Olha, o que se levanta para você sair do alvo. Ah, mas eu não posso, meu Deus, eu não posso perder, porque eu não posso interceder, porque a minha mãe está no hospital, agora eu tenho que ficar com ela. Irmãos, continue olhando para Jesus, porque é dele que vem sua vitória. Se reúna lá nessa reunião que vai ter em cada liderança. Acho que todo mundo está sabendo aqui já. Estou até feliz que o superintendente, tudo alegre em fazer essa convocação, saber quantos intercessores tem e orar. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Quero que vocês orem pela minha mãe, que ela tem um cateterismo. Eu queria muito, o médico dela é crente, Dr. Felipe. E ele disse: eu quero muito resolver o seu problema só através desse cateterismo. Mas se não der certo, eu faço a sua cirurgia, porque você vai durar 100 anos. Ore por ela, o nome dela é Noemi, viu? E ore para que dê tudo certo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Oh Pai, estamos aqui para agradecer ao Senhor. Cada departamento, Senhor Deus, cada liderança que está aqui, que tem os seus planejamentos, Senhor Deus. Oh Pai, toma a direção da vida de cada um, em nome de Jesus. E aquilo que nós não estamos entendendo no momento, o Senhor nos revelará amanhã, vamos compreender a sua vontade. Tem momentos, Senhor, que nós temos uma convicção de que estamos fazendo tudo bem certinho, mas é como se tudo estivesse dando errado. Vamos compreender sua vontade, Pai, em nome de Jesus. Prosseguimos para o alvo, ó Deus, de buscar a sua presença, Senhor, em nome de Jesus. Cada vida que está aqui, Senhor, cada departamento, cada coordenadoria, Senhor, de homens, mulheres, diaconatos, ó Deus, em unioras, Senhor Deus.
dos teus caminhos. Te darei a minha canção, doces palavras te darei. Nada possa impedir a sua adoração. Me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E te direi que vai valer a pena, que vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Se vai valer a pena, vai valer a Aleluia. Levante suas mãos, Pai. Em nome de Jesus. A melhor adoração que você dá para Deus é quando você não tem motivo para adorar. Ele é o seu motivo de adoração. Que a sua adoração sobe. Deus não recebe a adoração pela audição, mas pelas suas narinas, como um cheiro suave que chega à sua presença, de um coração quebrantado e contrito com o Senhor. Quando não é por aquilo que Ele tem para te dar, mas é por aquilo que você entende que Ele é o seu Senhor, o seu Salvador. Em qualquer circunstância da sua vida, adore a Ele, que Ele possa ouvir o seu louvor, que Ele possa ouvir a sua adoração, que Ele possa ouvir o seu gemido de louvor, de adoração. Senhor, nós oramos para que haja um quebrantamento, Senhor, um quebrantamento, coração quebrantado, as pessoas dispostas a obedecer o seu nome. Que o Senhor visite cada, ó Deus, região com teu Espírito Santo, levantando um exército de adorador que adora o Pai em espírito e em verdade, Senhor. Porque a tua humildade na oração pode mudar uma nação, pode mudar uma cidade, pode mudar uma região, pode mudar uma igreja. Se humilhe. Não é os humilhados que é exaltado, não, amado. Não é os humilhados que é exaltado, mas é os que se humilham que serão exaltados. Aleluia. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que no por fim Ele te exaltará. Opera, Deus, com o seu poder, restaurando, abençoa a vida do pastor Nelson, pastor Daniel, pastor Antônio, pastor Jânio, pastora Regina, pastora Fausta, minha vida. Abençoa esse conselho estadual, Senhor, conselho local de cada igreja. Ó Deus, derrama da tua unção, uma unção de unidade, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, para que possamos crescer, Senhor, na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abençoa, Deus amado, Cláudio, Senhor, nesse trabalho, nessa administração, que cada um de nós possamos
Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, pastor Jânio. Glória a Deus. Pai seja convosco, irmãos. Obrigadão, gente. Vocês que vieram do interior, toda a nossa equipe, vocês são parceiros de um projeto de Deus neste estado, em 2023, prosseguindo para o alvo, para o crescimento da Igreja Quadrangular no Ceará. Estamos todos unidos, estamos todos juntos, Conselho Estadual, superintendentes, coordenadores regionais, estaduais. O teu trabalho, a tua igreja, lá na base, você está fazendo um grande trabalho, Deus te abençoe. Está passando por dificuldades, mas você vai superar em nome do Senhor Jesus. Parabéns ao Cláudio. Cláudio, o Senhor continue te abençoando, você é um líder de excelência. Aleluia, como todos vocês aqui. Eu estou precisando de uma carona para quem for ali para o lado do Bom Jardim, do Siqueira, é isso? Tem alguém aqui que vai para aqueles lados? Bom Jardim, Siqueira, esteja de carro? Ninguém. Não acredito. Ninguém mora por aqueles lugares ali, gente. Tem carona? Eita glória. Você vai levar uma bênção com você. Levante tuas mãos aos céus, bem alto. Eita, estica. Valeu a pena? Vai continuar valendo. Vamos começar a trabalhar firme. Dia 11, lá na tua região, lá na tua igreja, querido. Traz os intercessores. Mas quem são os intercessores? Traz a tua igreja toda, em nome de Jesus. Vamos manifestar, Deus vai manifestar a sua glória. No dia 11, 3 horas da tarde, nós vamos estar unidos nesse trabalho, nesse projeto, e como guerreiros avançando. Amém? E que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, sejam com todos vocês, hoje e sempre. Queridos, Deus abençoe e vá na paz.